E eu gostaria muito de falar sobre isso, o tempo de reconstrução. Isso pode parecer até batido, um tema batido, especialmente no final do ano. Mas, como eu creio que a palavra de Deus é como pão, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, e aqui ninguém vai me dizer que não vai comer pão, o pãozinho amanhã, porque comeu hoje, né? Então, é sempre essencial. A simplicidade da palavra e a sua essencialidade, isso toca muito meu coração. E vocês lembram que em 2014 ou 2015, não estou lembrado, eu escrevi um livro, Gloriosas Ruínas. Um livro que foi uma análise desse livro de Neemias, abordando princípios de restauração. Inclusive, talvez eu creio até que ainda, eu creio que tenha na nossa livraria, até uma boa leitura para você começar o ano. Você que não leu, você que não tem um livro, Gloriosas Ruínas, foi um livro que eu tive a honra de publicar e que acabou se tornando um best-seller nacional. Entrou na lista da Veja por 3 semanas. E eu não quero nem me deter na história do livro, mas eu quero me deter em uma história paralela à que eu relato no livro, que eu preciso contar para que a gente chegue aqui em Neemias e volte a Neemias com todo o embasamento histórico minimamente sustentável para que a gente entenda o que eu vou pregar hoje. Tá? A história foi mais ou menos assim. No ano de 586 a.C., 586 anos antes da vinda do nosso Salvador, Jerusalém experimentou talvez uma das suas mais amargas experiências. Não foi uma experiência que aconteceu de uma hora para outra, ela foi profetizada por vários homens de Deus, especialmente por Jeremias, o profeta Jeremias, que chorava ao ver o que se aproximava de Jerusalém, a destruição que se aproximava de Jerusalém, e que dependia especialmente de uma dureza de coração daquele povo, de uma dura cerviz, de uma incapacidade de ouvir as exortações dos profetas com relação à relação daquele povo com Deus, com relação aos seus desvios morais, com relação aos seus desvios sociais. E os profetas estavam sempre ali lembrando, né, que aquele povo precisava se arrepender para que viessem tempos de refrigério. Mas aquele arrependimento não veio. E ali, aproximadamente 586, o Império Babilônico, um grande império da época, dominou Judá, por conseguinte a sua capital, Jerusalém, e destruiu completamente a cidade. E ele destruiu, na verdade, ele destruiu várias coisas em uma só destruição. Ao destruir o templo de Jerusalém, que havia sido construído pelo rei Salomão, uma das maravilhas do mundo antigo, ao destruir o templo, os babilônios, eles golpeiam fortemente a identidade religiosa daquele povo. Jerusalém como centro de peregrinação, gente. Jerusalém era um centro de peregrinação. A rainha de Sabá, africana, visitou o templo de Salomão, na época, a Bíblia relata essa visita, e ela ficou impressionada com a beleza do que era o templo de Salomão. Naquela época, com todas as suas grandezas. Então, a primeira coisa foi a destruição do centro de identidade religiosa, o templo. E aquele templo também, isso aqui é apenas um passo mais à frente, no ano já 70 depois de Cristo, depois que aquele templo foi reerguido, ele foi novamente destruído agora pelos romanos, para nunca mais ser reerguido até hoje. Apenas um muro remanesce lá, Muro das Lamentações. Mas voltando a 586, a gente vai lembrar, a gente vai ver que a história nos diz que, primeiro, os babilônios eles destroem a identidade religiosa do povo. A segunda coisa é que eles destroem a expressão do poder do Estado, que foi a destruição dos muros. Me explico. Se você estudar um pouco sobre gestão pública, ou sobre na área da ciência política, ou
história mesmo do Estado, da existência do Estado, vocês vão perceber que a primeira grande necessidade para a existência desse ente chamado Estado foi a proteção dos habitantes, daqueles pequenos clãs. Então, a primeira grande obra pública que nós temos conhecimento na história, uma das primeiras grandes obras públicas, foi a construção dos muros da cidade de Jericó, que é considerada a cidade mais antiga existente, né? Cidade de Jericó. Então, os babilônios destroem o templo, centro de referência religiosa, destroem os muros, ou seja, humilham o poder estatal ali, o Estado ali está totalmente entregue, porque os muros representavam segurança contra os inimigos, então os muros são destruídos. Mas, e pior ainda, eles destroem a honra do povo ao pegar os seus melhores homens e mulheres e levar cativos para a Babilônia, para servi-los na corte. Dentre eles o profeta Daniel, Mesaque, Sadraque, Abdenego, personagens bíblicos que nós conhecemos. Então, o que é que nós temos aqui? Os babilônios, eles conseguem impor a Jerusalém, a Judá, a Israel como um todo, 3 golpes profundos. Primeiro, contra a sua identidade religiosa. Segundo, contra a força do Estado. E terceiro, contra a própria honra do povo. Então, imagina, gente. São destruições morais, destruições espirituais e destruições sociais. Quando nós olharmos para o nosso país, ou quando olharmos para qualquer nação, nosso estado, nossa cidade, o que é que nós vemos ao nosso redor? Nós vemos destruição moral, nós vemos destruição social, tá? Há uma efervescência religiosa, isso às vezes não significa muita coisa, mas o ponto é que Israel foi golpeado naquela época, 586 a.C. Então o tempo passou, a Babilônia foi suplantada por um outro reino mundialmente conhecido, o Império Medo-Persa, que tinha a sua base no que hoje é o Irã, enquanto a Babilônia tinha a sua base no que hoje é o Iraque. 2 grandes impérios mundiais, ao lado ali também do Império Egípcio, que foi muito forte, o próprio Império Judaico na época de Salomão. Aí vem depois os gregos, né, os macedônios, vem depois os romanos. Mas o que nós vemos? Deus usa um imperador da Pérsia, de nome Ciro, e Ciro expede um decreto. E esse decreto liberava o povo de Israel do cativeiro, que tinha sido posto pela Babilônia sobre eles, liberava as pessoas para voltarem para Israel e reconstruírem Israel. Isso lá atrás, algumas décadas depois, houve esse decreto. Mas a volta do povo se deu de uma maneira em etapas. Eles não vieram de uma só vez. O primeiro grupo veio, reconstruiu o templo, sob a liderança de Zorobabel. Um segundo grupo veio e reestabeleceu o culto a Javé, a Jeová, pelas mãos de Esdras. E um terceiro grupo veio, já mais à frente, já não na época de Ciro, mas na época de Artaxerxes, imperador também medo-persa, na liderança de Neemias. Então, para você entender esse período de reconstrução, você precisa ler Esdras e Neemias, são 2 livros irmãos. Esdras, o livro de Esdras, conta sobre a reconstrução do templo e conta sobre a reconfiguração do culto a Deus, e Neemias vai falar agora dos muros. E nós vamos ler exatamente o que aconteceu quando Neemias começou a reconstruir os muros. Houve oposição. Tempo de reconstruir é tempo de lutar também. Não há reconstrução sem luta, não há reconstrução sem lágrima, não há reconstrução sem esforço, não há reconstrução sem darmos, às vezes, passos atrás.
Não há reconstrução sem humildade. Não há reconstrução sem perdão. Não há reconstrução sem a capacidade de perdoar. Não há reconstrução sem esforço. E é exatamente o que acontece. Quando Neemias se põe a reconstruir o muro, ele logo enfrenta obstáculos. E nós vamos falar exatamente sobre esses inimigos, para depois falar das armas que nós temos contra esses inimigos que nos impedem de reconstruir áreas morais, relacionais da nossa vida, áreas profissionais e também áreas sociais da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, João Pessoa. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias capítulo 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou como, gente? Como? Repita, furioso. Furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção, daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos ao quê, gente? Metade, repita comigo, metade. Bem alto, metade. Tem 3 palavras aqui que são essenciais até agora. A primeira é furioso, depois ridicularizou e terceiro, metade. Metade do muro tinha sido reconstruído. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Repita, de todos os lados. Todos os lados. Ataque de todos os lados, para que não aconteça a reconstrução. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção, e imediatamente eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, esse texto é rico em detalhes
E nós passaríamos aqui, como eu fiz no livro, vários princípios, eu analiso, do livro de Neemias, no livro Gloriosas Ruínas. Mas hoje, especialmente, depois de dar para vocês esse pano de fundo, que a destruição começa em 586, ali destroem templo, depois muros, e depois a honra do povo, nós estamos vendo aqui a terceira etapa de um processo de construção, de reconstrução. A primeira começou com Esdras, aliás, com Zorobabel, reconstrução do muro, Esdras, reestabelecimento do culto, e agora o Estado precisa mostrar novamente a sua força e dizer, nós temos segurança, nós temos proteção para os nossos habitantes. E era isso que Neemias estava fazendo, reconstruindo os muros. Eu quero aqui, gente, colocar alguns pontos para a nossa análise. Primeiro, quais são os obstáculos, quais são os inimigos, quais são as circunstâncias que se levantam contra mim, contra você, quando nós resolvemos reedificar alguma coisa? Quando nós resolvemos reconciliar com alguém, quando nós resolvemos reestabelecer uma amizade, quando nós resolvemos olhar para nós, olhar no espelho e dizer assim, eu preciso me livrar de mim mesmo, eu preciso me livrar daquilo que me escraviza. Nesses anos nós temos acompanhado muitos que lutam com a dependência química na nossa comunidade. Temos vários membros que são vencedores diários da luta contra o crack, da luta contra o álcool, muitas vezes, da luta contra as drogas. E é interessante que, nesse processo, quando alguém resolve dizer assim, eu vou começar um processo de reconstrução, se levantam as mais diversas adversidades. A primeira que nós temos aqui, gente, é essa fúria do inimigo. Eu quero que vocês olhem para esse texto que foi escrito ali nos tempos do Antigo Testamento, e nós precisamos ressignificar esse texto à luz da cruz de Jesus. Primeiro entendendo que os nossos inimigos não são as pessoas. Primeiro entendendo que os nossos inimigos não são gente de carne e osso. O nosso verdadeiro inimigo, ele habita nas regiões invisíveis. São Paulo vai dizer isso lá na frente, na carta aos Efésios. Nós sabemos que a nossa luta também não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que dominam esse mundo em trevas. Nós cremos na existência de um mundo espiritual. Quando o cristão olha para a vida nesse prisma, e antes de mais nada, ele entende que nós não podemos ser inimigos de ninguém, porque o nosso inimigo não são as pessoas. Isso não vai evitar que as pessoas nos tenham como inimigos. Isso não vai evitar que as pessoas olhem para nós com hostilidade. Mas nós não precisamos seguir a mesma lógica. Na verdade, hoje eu li um texto de um amigo, ele publicou isso na internet. Diante de um possível apedrejamento de alguém, o cristão só tem duas opções ali. Primeiro, está sendo apedrejado, ou evitando que alguém seja apedrejado. Nunca apedrejando. Se em uma cena de apedrejamento, como aconteceu ali nos tempos de Jesus, nós tínhamos ali quem estava para ser apedrejado, a mulher adúltera, quem estava para apedrejar, que eram os fariseus, e quem estava ali para evitar o apedrejamento, Jesus. Essa deve ser a nossa posição, evitar o apedrejamento, mas entender que é uma guerra. Aqui essa guerra, ela tem um contorno de guerra humana. Os povos ao redor não queriam ver Jerusalém reconstruída. Os povos ao redor não queriam que Jerusalém voltasse a ter a glória que tinham na época do rei Salomão, do rei Davi. Então eles cercam, e a primeira coisa, gente, que acontece quando nós nos levantamos para reconstruir é o assalto que vem sobre o nosso coração pelo medo. O medo. A fúria do inimigo às vezes nos causa medo. O rangir dos seus dentes nos causa medo. Medo. Muitas vezes temos medo de reconstruir.
medo do que vai acontecer no futuro, medo do que vão pensar ao nosso respeito, medo de enfrentar com honra, com galhardia, com coragem, o caminho às vezes árduo da reconstrução conjugal, o caminho às vezes árduo da reconstrução familiar, o caminho muitas vezes doloroso, pedregoso, de uma reconstrução de sentimentos, de identidade, de vida. Jesus disse que o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aleluia! A reconstrução é o caminho em busca da abundância que Jesus oferece para nós. Reconstruir é encontrar de volta a abundância nos relacionamentos, na nossa vida pessoal, nas nossas decisões, na nossa posição, no nosso posicionamento social. Olha só, mas o medo virá, os latidos virão, os rugidos virão. Não se engane, se há uma militância metafísica que não quer ver as coisas sendo colocadas nos seus lugares, ela fará de tudo para nos amedrontar, para nos pôr medo, para nos fazer desistir pelo medo. Mas não temam, eu estou com vocês. Não se assombrem, eu sou o vosso Deus. Eu vos esforço, eu pego na sua mão direita e digo, não temas, eu estou com você. Na realidade, gente, reconstrução é um comando de Deus. Ele está dizendo para você, meu filho e minha filha, há coisas na sua vida a serem reconstruídas. Levante-se, tome a posição de reconstrutor. Tome a posição daquele que não vai desistir diante das ruínas da existência. Vá em frente, não pare, não desista. Agora, te meterão medo, rugirão, ficarão furiosos. O inferno não gosta de convergência, o inferno não gosta de paz, o inferno se alimenta de discórdia, o inferno se alimenta de sangue, o inferno se alimenta de medo. Mas o perfeito amor de Deus em nós lança fora todo medo. Ele nos faz olhar para frente e dizer, eu vou reconstruir. Eu sei que rugidos virão, latidos virão, vozes virão, gritos virão. Portanto, primeiro inimigo que se levantou contra Neemias, o medo. O medo decorrente daquela fúria de quem estava ao seu redor. Imagina, gente, toda hora o cara ouvindo, vão destruir. Você vai construir, vão derrubar, vão matar vocês, vão destruir vocês, vão pegar vocês. Imagina, você ouvir isso, você ficar ouvindo isso. Era o que Neemias estava ouvindo toda hora, mas ele venceu o medo. Segunda coisa, às vezes o medo, para alguns não funciona. Tem gente que até é muito corajosa, tem gente que mastiga mesmo o medo com as suas mandíbulas. Mas nós vemos aqui que Neemias foi alcançado por uma outra coisa que talvez destrua os corajosos: a ridicularização. É você ser colocado como ridículo. Olha o que é que eles disseram. Aqueles frágeis judeus estão fazendo o quê? Será que vão restaurar mesmo o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção, daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Aí o outro acrescenta, em cima de queda coice. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. A sensação de estarmos sendo ridículos em um processo de reconstrução. E essa sensação muitas vezes é soprada. Como você está sendo ridículo? Está se humilhando para pedir perdão? Como você está sendo ridículo? Está querendo reconstruir aquilo aí que a pessoa não está querendo? Como você está sendo ridículo? Tentando outra vez, insistindo, lutando. Como você está sendo ridículo? Você não cansa, não? Você não cansa de estudar, não? Você está sendo ridículo. Você já levou tantos paus e tantas reprovações. Você não está sendo ridículo com essa idade? 65 anos, 70 anos, querendo voltar a trabalhar.
Será que você não está sendo ridículo em tentar reconstruir algo que há muito tempo o vento levou? Neemias sofreu a fúria, mas ele sofreu também a ridicularização. Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Não tema ser ridículo. Não tema aparecer ou aparentar-se como tolo. O Senhor não está atrás de gigantes para formar o seu exército. O Senhor está atrás de homens e mulheres santos que não temam a fúria do inimigo, nem se sintam ridicularizados por fazer o que outra pessoa nessa vida não faria. Continue, você nunca será ridículo aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome dele. Então, gente, nessa percepção que nós temos do texto, nós vemos aqui duas coisas que vieram sobre Neemias. Primeiro, a tentativa de intimidá-lo. Segundo, a tentativa de torná-lo um imbecil diante de um processo de reconstrução. Não se sinta assim. Se Deus quer que você baixe a cabeça hoje, baixe a cabeça. Os humilhados serão exaltados por Ele mesmo. Se o Senhor espera que você tome decisões que possa ser visto como alguém ridículo, não ligue para isso. Se o Senhor está querendo reconstruir algo em você e através de você, siga em frente. Faça como Neemias. Agora, eu estou falando agora de obstáculos externos. Falei de dois: o medo e a ridicularização. O segundo, que está nesse texto, que eu vejo claramente, ele é interno. Aí o gigante que você tem que vencer é você mesmo. O gigante que você vai ter que vencer está dentro de você. O que é que aconteceu aqui? Se você ler o texto, tá? Especialmente nos versos 6 e depois o 10, no 6, o que é que nós vemos no verso 6 do capítulo 4? Quem está com a Bíblia aberta, lê comigo. No 6 do capítulo 4, nós vamos ver assim: nesse meio tempo, nós fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava o quê, gente? Totalmente dedicado ao trabalho, motivados. Lá na frente, depois dos ataques, depois das fúrias, nós vamos ver no verso 10, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. O que é que aconteceu? Mesmo sofrendo todo aquele tipo, aquele conjunto de torturas emocionais, pelo medo, pela ridicularização, o povo trabalhou e o povo conseguiu completar o muro até a metade. A Bíblia vai dizer que em toda a extensão, vamos dizer aí, sei lá, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, em toda a extensão, o muro já estava com as suas fundações repostas e ele já estava na metade da altura. Se nós projetarmos aqui que um muro daquele tempo devia ter o quê aí? A altura de 6 metros, talvez dessa altura aqui. Eles estavam ali a 3 metros, né? Estavam ali em cima da porta. Mas ainda algo muito frágil, muito incapaz de sustentar aquele estado dos ataques externos. Então eles construíram, e aqui no 10 vai dizer que o povo cansou, não tinha mais força, perdeu o estímulo, perdeu a força. E eu fico pensando, estamos virando o ano, e eu pergunto para você: o que é que você mesmo tem impedido de se completar em razão de um gigante que mora dentro de nós, chamado de procrastinação? Vou ajudar. Procrastinar é sempre colocar as coisas para frente e nunca tomar posições, nunca agarrar as circunstâncias pelo pescoço e dizer assim: eu vou resolver isso agora, eu vou dar continuidade a isso, eu vou em frente, eu não vou parar agora. Esse gigante está dentro de nós, a procrastinação. E ele se junta com outro que nos paralisa. O outro se chama desânimo. Se a fúria e se as chacotas, as ridicularizações vêm de fora,
A procrastinação e o desânimo moram dentro de nós. Moram dentro de nós. E nessa hora nós muitas vezes precisamos de um Neemias para chegar para nós e nos dar uma palavra. Precisamos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, precisamos de uma cena, talvez precisemos de uma oração, talvez precisemos de uma mensagem como essa, talvez esteja sendo útil na vida de alguém que está procrastinando, que deixou a vida no meio do caminho, que deixou as suas lutas no meio do caminho, obras inacabadas. O Senhor quer que nós concluamos aquilo que Ele começou na nossa vida. O Senhor não quer que nós paralisemos diante do medo. O Senhor não quer que paralisemos diante das ridicularizações. O Senhor não quer que paralisemos diante da procrastinação que se assenta no templo do nosso coração e também do desânimo. E o que é que então Neemias chega e faz com aquelas pessoas? Olha, eu já falei para vocês do que se interpõe. Eu já falei para vocês agora do que nos impede, ou do que tenta nos impedir de reconstruir alguma coisa, nossa vida moral, relacional, profissional, espiritual. O primeiro deles é o quê, gente? O medo. Segundo, o senso de ridículo, que vem de fora. Terceiro, a procrastinação. E quarto, o desânimo. Está muito claro aqui, gente, isso aqui é vida real. Eu gosto das Escrituras, e eu gosto das histórias bíblicas do Antigo Testamento, porque mostram, não gigantes, mostram pessoas como nós, que precisam ouvir de Deus sempre: levanta e anda, não para, não desiste, vai em frente. E Neemias chega para aquele povo, sabe, e dá uma palavra para eles, ele dá, sabe, uma palavra de ânimo para o seu povo. E no verso 14, nós começamos agora com as armas de contra-ataque. O que é que nos ataca? Vamos lá, vamos lembrar. O que é que nos ataca? Vamos lá. Medo, repita comigo, medo. Segundo, senso de ridículo. Terceiro, o quê? Procrastinação. E quarto, o quê? Desânimo. Então a primeira coisa que Neemias faz é voltar para o centro de tudo. Vou explicar um pouquinho sobre o centro de tudo para vocês. Eu recebi um livrozinho de presente, agora no final do ano, de um amigo muito querido, que já esteve aqui algumas vezes. Ele é o presidente do Instituto Haggai do Brasil, Ebenezer Bittencourt, amigo pessoal. Ele e a Marta, que nós amamos muito. Se alguém os conhece e é de Campinas aqui, tinha uma pessoa de Campinas hoje de manhã, levou um abraço para ele. Alguém de Campinas aqui, São Paulo? Talvez no próximo culto. Ele me mandou um livrinho para mim sobre princípios de liderança, que ele vem ensinando. Um livrozinho pequenininho assim, um booklet. Cada página uma frase, parágrafozinho assim de lições em conta-gotas, mas lições assim muito fortes. E ele diz assim, mais ou menos assim, uma das páginas, nos percursos da sua vida, na sua vida, nunca esqueça de voltar para o centro. E ele vai explicar o que é o centro. Ebenezer Bittencourt, nesse livro, ele mostra para nós a vida como se fosse um conjunto de círculos concêntricos, tá? Que vão se afastando, né? Círculos concêntricos. E ele vai falar que o centro é Deus, a minha relação com Deus, depois a minha relação comigo, a minha relação com a minha família, depois a minha relação no trabalho e a minha relação com o ministério da igreja. Às vezes a inversão, tem gente que troca Deus pelo ministério da igreja e destrói a família. Já ouviu falar essa história para você, familiar? Não, estou servindo a Deus, pastor, você não serve a Deus não. Não, peraí, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, depois a minha família, você está em quarto lugar. Nesses 15 anos à frente dessa comunidade, eu nunca privei os meus filhos e a minha mulher da minha presença e da satisfação de estarem aqui. O que é que Neemias faz? Primeira coisa que ele faz, sabe como é que a gente vence o medo? Sabe como é que a gente vence a ridicularização, a procrastinação e o desânimo? Em primeiro lugar, o que foi que ele fez? Ele orou a Deus. Ele orou a Deus.
Ele foi aquele que era a fonte da restauração. Ele voltou ao centro, aquele que tinha mando ele vir lá da Pérsia para Jerusalém reconstruir. Gente, uma das coisas que nós precisamos lembrar é quem nos enviou. Se você souber quem te enviou a restaurar, se você voltar sempre para Ele, se você orar a Ele, chorar a Ele e voltar sempre a Ele, você nunca vai ser decepcionado. Volte sempre para o centro, faça como Neemias, ele orava a Deus em todo o processo de reconstrução. Eu digo que Neemias orou antes de começar. Neemias orou durante todo o processo, 52 dias se levaram para a reconstrução do muro, e ele orou depois agradecendo ao Senhor. Oração, conversa com Deus, não significa necessariamente um seguir ritos, um repetir palavras, não. Oração, entender, conversar com Ele, saber que Ele é o teu Deus, saber que Ele é o teu amigo, meu amigo, saber que Ele não faz acepção de pessoas, saber que Ele está sempre presente, que Ele não tem secretária para agendar uma audiência. O nosso Deus é disponível, presente, amigo, leal. Recorra a Ele, volte a Ele, ore a Ele e volte para reconstruir esse muro agora, em nome de Jesus. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que Neemias orou várias vezes. Ele ora no verso 4, primeiro quando veio a ridicularização e quando veio o medo, ele diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Lá na frente, nós vamos ver também que ele faz uma outra entrega ao Senhor, e ele lembra ao seu povo a voltar para o centro. Vai no verso 14 comigo. Ele fez uma rápida inspeção, imediatamente eu disse aos nobres: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele volta sempre ao centro. A vida de Neemias nesse livro é voltar sempre ao altar. Isso me faz lembrar uma coisa interessante nesse processo de voltar sempre ao altar. A reconstrução de Jerusalém é muito interessante. E eu vim me dar conta disso há pouco tempo, confesso para vocês. Essa sequência. Por que a primeira obra dos judeus não foi reconstruir os muros? Por que a primeira obra que Deus mandou não foi reconstruir os muros, para depois reconstruir o templo? Eu colocaria os nossos muros como os nossos problemas sociais, de segurança, de presença do Estado, presença do socorro do Estado, ali, nos cercando. E lembrem-se, isso aqui não é da teologia, é da própria gestão, da ciência da gestão pública. Os muros, a segurança pública, foi a primeira razão de existir do Estado. Então, por que Deus manda que o povo vai construir primeiro o templo, gente? Porque ali é o centro da nossa relação espiritual com Deus. Uma nação não se reconstrói de fora para dentro. Uma cidade não se reconstrói de fora para dentro. Uma família não se reconstrói de fora para dentro. A reconstrução tem que começar no seu coração e na sua relação com Deus. Volte para o centro. O que é que Jesus disse? Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Neemias nos dá uma lição de lembrança. Quem te trouxe até aqui? Pensa nisso. Quem te acompanhou até hoje? Mesmo sem você perceber. Quem tem sido presente? Quem tem nos presenteado com as coisas mais simples e as coisas mais maravilhosas e complexas às vezes? Oração é muito mais que uma prática devocional. Oração é um estilo de relacionar-se. Oração é a linguagem do relacionamento nosso com o nosso Senhor. Na simplicidade de uma conversa no carro, no tempo dedicado em oração em casa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqui não se trata de autoajuda.
Autoajuda é uma falácia se não houver ajuda do alto. Nunca se multiplicou tanto a autoajuda e nunca se viu tanta gente depressiva. Nunca se viu tanta gente se suicidando. Gente, esse mês 4 pastores se suicidaram no Brasil. Que a gente tomou conhecimento, que eu tomei conhecimento através de grupos. Nós estamos totalmente transbordantes de autoajuda. O que a gente precisa é de ajuda do alto, ajuda de Deus, ajuda do nosso Senhor, ajuda daquele que nos fez. Busque a Ele. Senhor, eu não tenho força. Hoje a gente é ensinado a dizer que é forte. Você é forte, você consegue. Eu não digo, não, eu sou fraco, não consigo. Me ajude, Senhor. Se você está esperando um gigante aqui, decepcione-se a partir de agora. É bom ser fraco, é bom ser dependente, é bom dizer, Senhor, eu não consigo. É o que o povo disse, se depender de nós, aí não vai construir esse negócio mais não. Está todo mundo morto, está todo mundo cansado. Aí Neemias vai lá e diz o quê? Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande. Lembre-se de que o Senhor é temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Lutem, não porque vocês são fortes. Lutem porque o Senhor é grande. É isso que Neemias ensina ao povo. Aleluia, gente. Isso aqui é inspirador. Não lutem por vocês, por quem vocês são. Lutem porque o Senhor está com vocês. Então vamos lá. Pedagogicamente. Quais são os inimigos que vêm quando a reconstrução é sinalizada na nossa vida? Vamos lá. Primeiro deles, quem é, gente? O medo. Segundo, o quê? Ridicularização. Terceiro, procrastinação. E quarto, desânimo. Aí eu volto para o centro. Quais são as armas que eu tenho para o contra-ataque? A primeira delas é a oração. Tem outra não, meu amigo. Vai lá, fica de joelho, se dobra, se quebra, se esvai de si mesmo. Não estou dizendo que o esforço pessoal deva ser negado, pelo contrário, é dele que eu vou falar agora. Mas eu estou cansado de ouvir, você pode, você consegue, você vai, você resolve, e o cara não resolve coisa nenhuma. É frustração em cima de frustração, é medo em cima de medo, é queda em cima de queda. Quando o homem quer sentar no templo da sua auto-idolatria, ele cai. Volte para o centro, aí depois, voltando para o centro, aí você vai fazer a segunda coisa que Neemias nos ensina aqui. É o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer para nós. A gente sabe que a nossa arma, né? Nossa arma genuína é a palavra de Deus e a oração. Essa é a arma do cristão. Essa é a nossa arma essencial. A oração e a palavra, essa é a nossa arma. Neemias vai então dizer que quando ele inspeciona os muros, ele dá aquela palavra de ânimo, ele vai lá, levanta aí. Aí ele vai contar a história de um grupo de pessoas que com a mão carregava o material da construção e com a outra carregava o quê? Uma espada. Outros estavam construindo o muro com uma mão e com o outro com uma arma. Vamos ressignificar essa arma que para nós hoje cristãos, ela significa o quê? Nas lutas da vida, ela significa a oração e a palavra de Deus. Mas o que é que a outra coisa significa? Trabalho, meu amigo, muito trabalho, muito esforço, muita luta, muita insistência, muita. Tem gente que ora muito e age pouco. Tem gente que age muito e ora pouco. E tem uma frasezinha, um trocadilho que eu fiz hoje de manhã, se eu me lembrei, eu digo para vocês. Né? Ação sem oração
é ativismo. Oração sem ação é ilusão. Você vai gastar as rótulas do seu joelho. Deus não vai pedir perdão no seu lugar. Ô Senhor, resolve, Senhor, resolve. Manda um anjo pedir perdão em meu lugar, Senhor, vai, age. Deus não vai pedir perdão no seu lugar. Deus não vai agir naquilo que Ele separou para que você faça. Ele não vai estudar com você no seu lugar. Ô Senhor, bota o Espírito Santo aí, Senhor, para estudar tudo. Na hora o Senhor me passa por transferência de osmose espiritual, né? Lógico que não é assim. Porque Deus nos deu habilidades, capacidades, inteligência. Deus nos deu todos esses dons e possibilidades. Então Ele não vai fazer aquilo que somos nós quem temos que fazer. Talvez o seu esforço não seja recompensado a priori, não seja visto nos primeiros momentos. Mas um dia, Deus usará os seus esforços para alguma coisa especial. A sua ação, o seu trabalho, o seu desenvolvimento, a sua busca, o seu aperfeiçoamento, seus livros lidos, os livros que você leu, Deus vai usar. Deus vai usar o seu esforço de trabalho, de acordar cedo, de estudar. Deus vai usar o seu esforço de chegar lá, sabe? E agir, pedir perdão e tomar posições. Tem muita gente que diz assim, ô Senhor, abençoa a Cidade Viva com recursos. Mas não põe a mão no bolso para ajudar a Cidade Viva. Como é que é o negócio? Como é que eu estou dando um exemplo muito tosco até. Muito tolo. Mas o fato é que Neemias vai nos dizer assim. Versículo 21. De maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair do sol. Mas antes ele vai dizer assim, no verso 16, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Ore e haja, haja e ore. 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 Busque a Deus e faça a sua parte. Faça a sua parte e busque a Deus. Volte para o centro. Ele é o sentido de todas as coisas. Nele está a razão de todas as coisas. Não tente autoajuda sem primeiro buscar a ajuda do alto. E a ajuda do alto envolve quebrantamento, envolve reconhecimento de erro, envolve confissão de pecado. E finalmente, nós temos aqui 4 armas de ataque: medo, ridicularização, procrastinação, essa é interna, e desânimo. E nós temos, até agora, 2 armas de contra-ataque poderosíssimas. A oração, o voltar para o centro. Segundo, o agir, o esforçar-se, o lutar para reconstruir. O não ter medo das realidades e lutar contra elas. E o terceiro se descortina nesse texto, a terceira grande arma, é quando ele vai dizer assim, ó, no verso 19, nós vamos ver Neemias percebendo uma coisa. Ele percebeu, por exemplo, ele dividiu por famílias, tá certo? Família A, B, C, D, e ele saiu separando grupos, clãs, em áreas específicas do muro, tá? Mas ele percebeu uma coisa, ali eram várias famílias separadas uma da outra, e não uma grande família com muitas famílias. Explico. Cada um estava fazendo a sua parte sem dar conta do todo. E isso vulnerabilizava os grupos. Estamos em guerra, lembre-se que nós estamos em guerra, isso aqui é guerra. Isso aqui é um relato de guerra, campo de guerra. Capítulo 4 é campo de guerra. É ameaça, de confronto, de embate. E o que ele percebeu? Ele dividiu muito bem as pessoas no grupo, talvez até simetricamente, não sei, 10 em 10 metros, uma família, 15 em 15 metros, 20 em 20 metros. E cada um ali, ó, metendo aço para reconstruir o muro. Mas o que era que acontecia? Os inimigos vinham, atacavam uma família específica, destruía a obra daquela família e todo mundo cuidando dos seus afazeres.
Essa é a vida que nós temos sido ensinados. Gente, é assim. A primeira tendência humana é o individualismo absoluto. É cuidar de mim, cuidar da minha sobrevivência, dos meus planos. Pesquisas de cultura comparada, você vai perceber que a nação americana hoje, o americano é o ser mais individualista do mundo. Isso com análise estatística, análise com pesquisa quantitativa. Ele é individualista. E como os Estados Unidos ele tem uma influência sobre o mundo, a gente tende a ser individualista. Lá o jovem sai com 16 anos de casa, vai para a faculdade e às vezes nunca volta mais para casa. Vai para o college, lá ele conhece a esposa, casa, volta para convidar para o casamento. E se não acontecer isso, ele é visto como um perdedor na cultura americana, um loser. Então, o americano é criado para o individualismo, para cuidar de si mesmo. Tá? Nós temos uma segunda etapa, que é o que eu chamaria de individualismo restrito. É quando eu cuido de mim e da minha família. É o que estava acontecendo ali. Cada grupo estava cuidando do seu próprio umbigo familiar ali. Todo mundo estava cuidando de si e dos seus familiares. Tudo bem, isso tem que acontecer. Mas não havia liga social. Pior coisa que pode existir em uma comunidade cristã é a ausência de ligas sociais, comunitárias. É quando a família vai, bota a melhor roupa, no domingo vai ouvir a mensagem, eles saem e a vida deles ou é em torno de si ou em torno do seu grupo pequeno familiar. E Neemias vai dizer uma coisa para nós, olha o que é que ele diz, escuta o que é que ele diz. Então eu disse aos nobres, verso 19, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Escuta, eu tenho que falar sobre isso, é o último culto do ano, estamos em uma reunião de uma igreja, e igreja importa para Deus. Importa não porque nós estamos aqui no domingo sendo instruídos pela palavra. Isso aqui é uma das dimensões. Aqui é uma das dimensões da experiência cristã. É a instrução na palavra, que nos dá aí a capacidade de aplicar isso na nossa vida pessoal, cotidiana. Mas, igreja é comunidade. É a comunidade dos santos, é tida como família. É tida como corpo de Cristo. Igreja não é uma caixa de ferramentas. Ah, tem aqui um alicate, tem ali um prego, tem ali um parafuso, tem ali um voltímetro, tem ali uma serra, copo, tem ali uma furadeira. Tem muita furadeira. Mas a igreja não é uma caixa de ferramentas. Nós não somos um agregado de peças colocadas de maneira aleatória dentro de uma caixa de ferramentas. Nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo padece. Quando você vai viver a igreja, gente, quando alguém cai, todo mundo sofre. Quando alguém se separa, quem está próximo sofre. Quando alguém adoece, quando está próximo sofre. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com meu coração sofrido. O sogro do nosso pastor Pedro faleceu ontem. E ele estava escalado para 4 cultos hoje. Semana passada foi assassinado um irmão de uma preciosa irmã de oração da nossa igreja, Vanessa, esposa de Nildo. Nós temos que vencer o espírito da glamorização do corpo de Cristo. Igreja não é isso aqui. Igreja não são essas luzes. Igreja não é esse bússola. Igreja é muito mais que isso. E Deus nos deu uma arma para vencer, gente, para reconstruir, maravilhosa, que é o corpo de Cristo. Tome uma decisão para 2019, de se envolver mais com pessoas e menos com eventos. Mais com gente e menos com cultos. Tem gente que vai para culto todo dia, mas está atrás de autossatisfação,
Neemias disse: não, a gente está separado. Está todo mundo perto, mas está separado. Cada um está tomando conta da sua parte, do seu quadrado, não, a obra é nossa, meu irmão. Quando eu falar aqui de África, pense como uma obra sua, meu irmão. Quando eu falar que a igreja está expandindo lá para o altiplano, pense como alguma coisa que você está perto disso aí. Quando eu falar de planos, de progressos, de projetos, não idealize isso como alguém que está aqui dizendo uma coisa bonita que você está aplaudindo ali, achando interessante. Envolva-se, engaje-se, porque o corpo de Cristo pode ser a tua ferida, mas certamente será a tua cura também. No corpo nós somos feridos, no corpo nós caímos, às vezes isso é uma ferida necessária, é uma incisão na alma que precisa acontecer, que dói, mas lá nós somos refeitos, reconfigurados. Quando eu olho para trás, gente, eu vejo que na história da nossa comunidade muita coisa bonita aconteceu. Como eu passo e daqui vejo gente que participou desde o começo, gente com quem nós tivemos atritos, gente que brigou, gente que saiu, gente que depois voltou, gente que feriu, gente que foi ferida, mas o que é bonito no passar do tempo é entender que igreja como corpo é o lugar da restauração, acontece no corpo. Quando o salmista diz que bom e quão suave que os irmãos vivam em união, e ele vai dizer que é ali que o Senhor opera a bênção. Mas como? Deus vai operar a bênção no meio disso aqui, dessa confusão, dessa gente chata, que fala muito, que fala pouco, que não fala nada. É ali. A cura e o aperfeiçoamento opera-se no meio da relação dos imperfeitos. Quando a gente está junto, quando a gente se ajuda, quando a gente é força. Eu não pude ir nem para o velório, nem para o sepultamento, mas eu tenho uma certeza. Tem um grupo grande lá com o pastor Pedro, abraçando a Elisângela como nossa igreja. Bota isso na tua lista, Senhor. Eu quero ouvir o conselho de Neemias. Estamos muito longe uns dos outros. Quantos aqui estão conectados em um grupo pequeno na igreja? Levanta a mão, mais alto, assim, abana assim, ó. Quem não tá, olha aí, quantas mãos. Glória a Deus, gente. É muita gente, são mais de 2.500 pessoas. Como nós queríamos 5.000, 6.000, 8.000 pessoas. Vivendo os mandamentos recíprocos, ajudando uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros, exortando uns aos outros. Então, gente, podemos terminar com convicção a mensagem de hoje. Lembrando que, primeiro lugar, quem são os inimigos da reconstrução? Medo, ridicularização, procrastinação e desânimo. Quais são as armas que o Senhor nos dá para vencer isso e sermos bem-sucedidos? Oração, ação e comunhão. Oração, ação e comunhão. Juntos somos melhores, juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe. Se você quer ir longe, vá sozinho. Mas se você quer ir muito mais longe, vá junto de alguém. Estejamos juntos nesse ano. O nosso Senhor lutará por nós. O nosso Senhor lutará por você. O nosso Senhor lutará pelas nossas vidas. O nosso Senhor estará conosco. A Ele seja a honra, a glória e louvor pelos séculos dos séculos. Ele é o nosso Deus. Ele é o verdadeiro campeão que nós seguimos. Louvado seja o nome dEle.